Seguindo então, pessoal, nós vamos ver cada uma das vias ascendentes, sempre abordando as seguintes características. Qual é o estímulo? Quais são os receptores que vão perceber esse estímulo? O trajeto periférico, né, mostrando onde está ali o primeiro neurônio, e o trajeto central, mostrando o segundo, o terceiro neurônio, os pontos de relé e, por fim, a área de projeção lá no córtex cerebral, que é onde vai ser interpretado esse estímulo. Nós vamos começar aqui com as vias que vão conduzir à pressão e o tato protopático. Lembrando que o tato protopático é aquele tato inespecífico, né, que vai dizer que há algo ali que está gerando um estímulo, mas não vai conseguir descrever muito bem as características desse estímulo. Começando aqui, eu trouxe uma tabelinha mostrando alguns receptores que nós vamos encontrar na pele. Eu estou falando disso porque a gente vai falar bastante deles para frente, eu não quero que seja algo estranho para vocês, tá? Então, nós vamos ter os corpúsculos de Ruffini que vão estar relacionados ao toque profundo, à pressão e ao alongamento, né, o estiramento da pele. Nós temos também os corpúsculos de Meissner, que vão estar relacionados ao toque leve e à percepção das texturas. Os discos de Merkel também vão exercer a mesma função. Nós temos ainda os corpúsculos de Pacini, que vão estar relacionados com a percepção da pressão profunda, o alongamento e também o estímulo vibratório, né, que são aqueles estímulos mecânicos que são repetitivos. Nós temos aqui as terminações nervosas livres, elas são muito, muito importantes. Vocês vão ouvir bastante em fisiologia, neurofísio, porque elas são os receptores que vão perceber os estímulos térmicos, algésicos e também urticantes, né? A coceira, as cócegas. E por último, nós vamos ter também um receptor relacionado ao folículo piloso que vai perceber os movimentos dos pires, tá bom? Então, voltando aqui à nossa conversa a respeito do tato protopático e da pressão, os receptores que vão perceber esses estímulos são os corpúsculos de Ruffini e os corpúsculos de Meissner. Vocês não precisam gravar esses nomes, tá? Só estou mostrando para vocês para não parecer algo, né, nunca vi ou coisa assim. Então, aqui nós temos um desenho esquemático mostrando, né, o corpúsculo de Ruffini, e aqui um desenho esquemático e um corte histológico mostrando o corpúsculo de Meissner. Aqui nós temos uma imagem com um corte da nossa pele, e nós vemos aqui, ó, em azulzinho aqui, ó, os corpúsculos de Meissner, e aqui embaixo em lilás os corpúsculos de Ruffini, que vão estar então responsáveis por perceber o tato protopático, tá? As variações de pressão. E aí, como que vai se dar? Então, eu tenho aqui os meus receptores, nós já conhecemos bem eles. Esses receptores vão perceber as variações de tato e pressão e vão emitir um potencial de ação lá para o primeiro neurônio dessa via que está dentro de um gânglio espinal. Esse neurônio lá do gânglio vai fazer sinapse com o segundo neurônio que está lá no corno posterior do H medular, tá? E a partir daí, esse segundo neurônio vai emitir axônios que vão cruzar na comistura branca. Gente, isso aqui é bastante importante, tá? Pode aparecer uma questão ou outra sobre vias que se cruzam na medula ou vias que se cruzam lá no tronco encefálico. Então, é importante saber que a via que conduz o tato protopático se cruza na medula, tá bom? Lá na comistura branca, que é aquela porção mais anterior, vai ocorrer o cruzamento dessas fibras e elas vão ascender através do trato espinotalâmico anterior. Então, aqui uma imagenzinha mostrando. Esse aqui em azul é o trato espinotalâmico anterior. Então, o que aconteceu? O estímulo veio lá da periferia, fez sinapse aqui no gânglio da raiz dorsal, fez sinapse com os neurônios aqui, ó, do H medular e
foram emitidas fibras que cruzaram aqui na comistura branca, e depois de cruzar, né, as veias que vieram dessa região se cruzaram aqui, então, e ascenderam aqui pelo trato espinotalâmico anterior. É bem importante quando a gente fala onde cruza, porque nós sabemos que a sensibilidade ela é percebida sempre do lado oposto do hemisfério cerebral. Então, só mostrando para vocês onde é que as vias vão se cruzar, tá? E aí, uma informação importante. O trato espinotalâmico anterior, que vai conduzir, então, o trato protopático, ele vai se unir com o trato espinotalâmico lateral, que depois a gente vai ver direitinho, ele carrega informações termoalgésicas. Eles vão se unir lá na região da ponte, na altura da ponte, e vão formar o leminisco espineal. É muito importante também que vocês gravem isso, porque os leminiscos sempre aparecem. Eu vou rever com vocês depois do final, mas é isso. Então, eles vão se unir lá na ponte, formando o leminisco espinal. Esse leminisco vai ascender até o tálamo e vai fazer sinapse com o núcleo ventral posterolateral. É nesse núcleo que vai estar o terceiro neurônio da via do tato protopático, tá bom? A partir do tálamo, existem projeções que a gente chama de radiações talâmicas, que vão chegar lá nas áreas 1, 2 e 3 de Brodmann, lá no giro pós-central, tá bom? Então, aqui só uma imagenzinha mostrando, né, a área 1, 2 e 3 de Brodmann, que ficam aqui no giro pós-central. Então, aquele estímulo do trato protopático que veio lá da minha pele, passa pelo gânglio, passa pelo H medular, cruza na comissura branca, ascende pelo trato espinotalâmico anterior, chega na ponte, se une ao trato espinotalâmico lateral, faz sinapse lá no tálamo e depois vem aqui para essa região onde esses estímulos vão ser interpretados. A próxima via que a gente vai ver são as vias de dor e temperatura. Sensibilidade dolorosa e sensibilidade térmica. Então, o estímulo doloroso e o estímulo térmico vai ser percebido nos receptores que a gente chama de terminação nervosa livre, tá? Como o próprio nome já diz, é uma terminação nervosa livre. Então, aqui nós temos o mesmo corte que a gente viu anteriormente, mostrando as terminações nervosas livres, que vão perceber, então, os estímulos termoalgésicos. Então, o estímulo chegou, excitou as terminações nervosas livres. Esse impulso nervoso, esse potencial de ação, vai caminhar até o primeiro neurônio que está lá no gânglio espinal da raiz dorsal. A seguir, vai fazer sinapse com os neurônios do corno posterior, do H medular, vai se cruzar lá na comissura branca e vai ascender como trato espinotalâmico lateral. Então, aqui, uma imagenzinha mostrando, né, o trato espinotalâmico lateral. Então, lá na periferia, ocorreu o estímulo doloroso, ele veio caminhando perifericamente até fazer sinapse com o primeiro neurônio que está aqui dentro do gânglio. Depois, ele fez sinapse aqui com os neurônios do corno posterior. Esses neurônios emitiram fibras que cruzaram na comissura branca e esse estímulo doloroso vai ascender, então, pelo trato espinotalâmico lateral. E aqui, reforçando o que eu havia dito antes, o trato espinotalâmico lateral e o trato espinotalâmico anterior, então a via termoalgésica e a via do trato protopático se unem formando o leminisco espinal na altura da ponte. E, após formar o leminisco espinal, essas fibras se projetam lá para o núcleo ventral posterolateral situado no tálamo, que é o terceiro neurônio da via. Do tálamo vão sair as radiações talâmicas que vão se direcionar lá para o giro pós-central, mais especificamente nas áreas 1, 2 e 3 de Brodmann. Aqui eu tenho uma imagenzinha mostrando, tá? A mesma coisa que eu já disse, só para fixar melhor e tornar um pouco mais didático, tá? Então, o estímulo vem da periferia, faz sinapse aqui com o neurônio 1,
que está no gânglio, faz sinapse com o neurônio 2, que está no cono posterior, cruza na comissura branca e ascende. Então, aqui nós temos o trato espinotalâmico anterior e aqui, em verde, o trato espinotalâmico lateral. Então, esses tratos vão ascender independentes, né, um do outro, até chegar na região da ponte, onde eles vão se unir. Quando eles se unem, eles param de ser chamados individualmente de trato espinotalâmico lateral e anterior para serem chamados, então, de leminisco espinhal. Esse leminisco espinal vai ascender, vai passar pelo mesencéfalo aqui, né? Vai ascender até os núcleos do tálamo, vai fazer a conexão então com o terceiro neurônio da via e depois vai se projetar para a área somestésica. E eu gostaria de lembrar aqui que essa via que a gente viu, ela é chamada de neoespinotalâmica, tá? Mas nós temos também uma via mais antiga, filogeneticamente falando, que a gente chama de via paleoespinotalâmica. Nessa via vai acontecer o mesmo procedimento. O estímulo excita as terminações nervosas livres, que fazem sinapse com o primeiro neurônio lá no gânglio espinal, que faz sinapse com o segundo neurônio lá no cono posterior da medula e vai ascender pelo trato espino-reticular. Esse trato se dirige lá para a formação reticular do tronco encefálico e vai estar relacionada bastante com a modulação da dor. Além, só queria destacar aqui que a gente está mostrando essa. Primeira coisa a destacar que ela possui fibras cruzadas e fibras não cruzadas. E a segunda coisa a destacar é que não é a única. Nós vamos ter, por exemplo, o trato espino-mesencefálico, que vai se dirigir lá para a substância periaquedutal. Nós vamos ter o trato espino-hipotalâmico, que vai se dirigir pelo hipotálamo. Mas são pequenas minúcias que a gente não precisa sobrecarregar vocês aqui. Eu só estou trazendo para vocês saberem que existe a via principal que vai carrear a dor aguda, vai ser a neoespinotalâmica, e essa via aqui, tanto o trato espino-reticular, o trato espino-mesencefálico, esses outros mais simples, vão estar relacionados, então, com a dor crônica, com aquela dor que queima, né? Não a dor aguda. Eu até trouxe aqui uma imagenzinha para a gente ver, então. O estímulo chega, faz sinapse lá no gânglio, faz sinapse no corno posterior. Algumas delas se cruzam, outras não, tá? E vão ascender, então, e vão ir lá para a formação reticular do tronco encefálico, tá bom? Eu trouxe essa tabelinha, eu depois vou mandar os slides para vocês, só para mostrar a diferença entre essas duas vias, caso alguém tenha alguma curiosidade. Eu vou falar só de duas delas, porque a gente não consegue ver tudo, né? Depois vocês podem olhar com calma. Então, em relação à origem filogenética, a primeira via que a gente viu, que é o trato espinotalâmico lateral, é uma via mais recente, né? E já aquela via, as vias que se dirigem para a formação reticular, elas são mais antigas. Em relação à função, a via do trato espinotalâmico lateral vai conduzir os estímulos de dor aguda, que são bem localizados, e a via que vai para a formação reticular vão estar mais relacionados com as dores crônicas e que são mais difusas, tá bom? A próxima que a gente vai ver aqui são as vias que vão conduzir os estímulos de propriocepção consciente, tato epicrítico e a sensibilidade vibratória. A propriocepção consciente, só para recordar aqui, vai ser aquela percepção a respeito de onde estão os meus membros, qual a posição do meu corpo, está se movimentando ou não. O tato epicrítico, aquele tato discriminativo, né, que vai relacionar a estereognosia, a grafestesia e também a discriminação entre dois pontos. E também a sensibilidade vibratória, que vai estar relacionada então com aqueles estímulos mecânicos que são repetitivos. Só retomando aqui, pessoal, eu estou apresentando juntas as vias que trafegam juntas, tá bom? Então, a gente chama de sistema epicrítico, o sistema que vai conduzir esses três tipos de sensibilidade. Então, sempre que eu mostrar elas juntas aqui, significa que elas vão trafegar juntas, tá?
Então, agora a gente vai separar um pouquinho elas. A sensibilidade vibratória vai ter como receptor os corpúsculos de Pacini, tá? Que a gente tem um desenho e também uma lâmina histológica. Os receptores do tato epicrítico vão ser os corpúsculos de Ruffini e de Meissner, que a gente já viu antes lá no tato protopático. Os receptores da propriocepção consciente vão ser, então, os fusos neuromusculares e os órgãos neurotendinosos de Golgi. Então, esses receptores vão perceber o estímulo tanto da propriocepção consciente, tanto do tato epicrítico, quanto da sensibilidade vibratória, tá? Essas informações vão caminhar até o primeiro neurônio que está lá no gânglio espinal. E depois, os prolongamentos desse primeiro neurônio vão chegar até o corno posterior da medula e vão ascender, tá? Nesse caso, não existe uma segunda sinapse a nível de medula. E essas informações vão ascender pelo fascículo grácil e pelo fascículo cuneiforme. Então, trouxe aqui uma imagenzinha mostrando, tá? A informação chega da periferia, faz sinapse aqui com o neurônio 1 e as projeções desse neurônio vão ascender aqui pelo fascículo grácil e cuneiforme. E aí, o que vai acontecer? Na altura do bulbo, o fascículo grácil e cuneiforme vão fazer sinapse com seu segundo neurônio, que vão instalar no núcleo grácil e no núcleo cuneiforme. A partir daí, as fibras que vão sair dos núcleos grácil e cuneiforme vão formar as fibras arqueadas internas do bulbo e vão se infletir cranialmente, formando o leminisco medial. A partir de então, o leminisco medial vai se dirigir até o núcleo ventral posterolateral do tálamo, onde está o terceiro neurônio dessa via, tá? E a partir daí, lá no giro pós-central, essa informação vai chegar à área sonestésica. Então, aqui só uma imagenzinha para mostrar, tá? O estímulo vem da periferia, faz sinapse lá no gânglio posterior, o gânglio da raiz posterior, e ascende aqui no funículo posterior da medula. Ele ascende até o bulbo, no bulbo ocorre a sinapse com o neurônio 2, tá? E formam-se aqui as fibras arqueadas internas que vão se infletir cranialmente, formando o leminisco medial, tá bom? Esse leminisco se dirige ao tálamo, onde vai estar o terceiro neurônio da via. Então, neurônio 1 no gânglio, neurônio 2 nos núcleos grácil e cuneiforme e neurônio 3 lá no tálamo. Agora nós vamos ver a via da propriocepção inconsciente. Lembrando que a propriocepção inconsciente são aqueles estímulos que vão informar ao nosso cerebelo o grau de tensão nas articulações e também o tônus muscular e a nossa postura de modo geral. Então, os receptores são os fusos neuromusculares e os órgãos neurotendinosos de Golgi. Esses receptores percebem o estímulo, enviam lá para o primeiro neurônio que está no gânglio espinal da raiz dorsal ali, né? O segundo neurônio vai estar lá no corno posterior da medula, naquelas lâminas, né, do corno posterior ali do H medular, e essa informação vai subir por dois tratos, o trato espinocerebelar anterior e o trato espinocerebelar posterior. Então, aqui nós temos uma representação do trato espinocerebelar posterior. Eles percebem, então, as informações a respeito das articulações e do tônus muscular, fazem sinapse lá no gânglio da raiz dorsal, né? Fazem sinapse lá no corno posterior e ascendem, então, como o trato espinocerebelar posterior, ou aqui neste caso, mostrando aqui, o anterior, e essas vias vão se dirigir lá para o cerebelo
para auxiliar esse órgão a coordenar a nossa postura, nosso tônus muscular. Por fim, nós vamos ter as vias trigeminais. As vias trigeminais podem ser de dois tipos. As vias esteroceptivas, tá? Que são esteroceptivas? Que vão trazer informações a respeito da sensibilidade geral e da sensibilidade especial da nossa cabeça. O primeiro neurônio vai estar em um gânglio relacionado aos nervos cranianos que inervam a face. Então, o gânglio trigeminal relacionado ao trigêmeo, o gânglio geniculado relacionado ao facial, o gânglio superior do glossfaríngeo relacionado ao glossfaríngeo e o gânglio superior do vago relacionado ao vago. Então, após o estímulo fazer sinapse aqui, em um desses gânglios, ele vai seguir para o núcleo do trato espinal do trigêmeo ou o núcleo sensitivo principal do trigêmeo, que vão ser o segundo neurônio da via. A partir daí, as fibras axonais do segundo neurônio vão formar o leminisco trigeminal, que vai ascender até o tálamo, onde nós vamos ter o terceiro neurônio da via. Então, aqui está essa imagem para lembrar, né, que aqui está o núcleo do trato espinal do trigêmeo e aqui está o núcleo sensitivo principal do trigêmeo. E nós temos também uma via que vai conduzir as informações proprioceptivas da nossa cabeça através do nervo trigêmeo. Então, essa informação vai fazer sinapse no primeiro neurônio que se encontra no núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo. O segundo neurônio vai estar no núcleo sensitivo principal e essas informações, né, vão ascender pelas fibras axonais dos segundos neurônios, formando então o leminisco trigeminal, que vai se dirigir ao tálamo, onde está o terceiro neurônio. E aqui essa imagenzinha para mostrar o núcleo mesencefálico do trigêmeo, né, que vai então receber as aferências a respeito da propriocepção da cabeça. E aqui uma imagenzinha esquemática mostrando, né, as fibras esteroceptivas ingressando aqui no gânglio do nervo trigêmeo, chegando aqui tanto ao núcleo do trato espinal do trigêmeo quanto ao núcleo principal do trigêmeo e ascendendo pelo leminisco trigeminal até ao tálamo. E aqui, deste ladinho, nós temos também a informação proprioceptiva chegando, fazendo sinapse aqui no núcleo mesencefálico do trigêmeo e depois ascendendo também pelo leminisco trigeminal até o tálamo e depois ao córtex sensitivo. Para terminar a nossa conversa, eu gostaria de fazer um review assim, com vocês a respeito dos leminiscos, porque isso pode aparecer em alguma questão. Então, a gente tem aqui o leminisco espinhal. O leminisco espinhal vai conduzir a sensibilidade termoalgésica. As fibras que vão se unir para formar esse leminisco são as fibras do trato espinotalâmico lateral e do trato espinotalâmico anterior, tá? Ele vai se formar na altura da ponte e vai terminar no tálamo. Eu esqueci de escrever aqui, mas a sensibilidade protopática, né, o trato protopático também vai caminhar através do leminisco espinhal. O leminisco lateral vai estar relacionado com a sensibilidade auditiva. Eu imagino que vocês devem ter visto com os nossos colegas, né, na monitoria sobre via auditiva. Então, o leminisco lateral relacionado com a sensibilidade auditiva, ele vai ser formado pelos axônios dos núcleos cocleares. Ele vai se formar também na altura da ponte e ele vai terminar lá no colículo inferior, que também é uma estrutura da via auditiva. O leminisco medial, ele vai estar relacionado com a propriocepção consciente, a sensibilidade vibratória e o trato epiclítico. Ele vai ser formado pelos axônios dos núcleos grácil e cuneiforme na altura do bulbo e ele também se dirige para o tálamo. O leminisco trigeminal vai trazer a sensibilidade geral e especial da cabeça, né?
Ele vai ser formado pelas ações dos núcleos do trato espinhal e núcleo principal do trigêmeo. Ele inicia no bulbo e se dirige para o tálamo.